para todos vocês que estão aqui no canal YouTube da Cátedra Fidelina de Figueiredo. E hoje nós estamos aqui com o poeta, com o ficcionista e também ensaísta, doutor em letras pela USP, também professor universitário, autor de vários livros, que aceitou o nosso convite para falar sobre a Semana de 22. Neste momento em que no país todo está se celebrando a controversa Semana de 22, o professor Aleilton Fonseca aceitou esse nosso convite para estar conosco. Então, eu quero te agradecer, Aleilton, por ter aceitado esse convite para estar aqui conosco. Bom, Aleilton, em 1952, a Academia Brasileira de Letras celebrou os 30 anos da Semana de 22. E numa entrevista, o Manuel Bandeira, dizem que quando ele estava entrando na academia, um repórter quis fazer uma entrevista com ele e perguntou sobre o legado de 22. E ele então respondeu que já estava farto de falar sobre o modernismo, tudo que tinha para ser dito ele já disse, e que, quem sabe, se no centenário tivesse alguma coisa para ser dita, que aí seria oportuno. Então, diante disso, eu te pergunto aí, cá estamos em 2022, e aí eu te pergunto, por que é tão importante falar sobre a Semana de 22? Olá, professora Rita Aparecida Santos, muito obrigado pelo convite. Nós, no tempo e no espaço, sempre nos ocupamos do modernismo brasileiro, nas aulas de literatura na Universidade Estadual de Feira de Santana, às vezes nas academias de letras das quais participamos, como a Academia de Letras da Bahia, Academia de Letras de Itabuna, Academia de Letras de Ilhéus, e, de fato, há muito a se falar sobre a Semana de Arte Moderna, sobretudo no seu centenário, porque o seu legado é realmente imenso. Nas estantes das bibliotecas, nós vamos encontrar uma extensa coleção de livros em poesia, em ficção, em dramaturgia, que mostram o vigor produtivo dos modernistas. No caso da Semana de Arte Moderna, temos que acentuar que se trata de um marco cultural no Brasil que tem realmente uma importância enorme para nós compreendermos a constituição da cultura brasileira a partir do século XX. A Semana de 22, aquele fevereiro de 22, quando durante uma semana se apresentaram artistas nos campos das artes brasileiras, a poesia, a ficção, o ensaio, a música, a dança e, sobretudo, as artes plásticas, com uma exposição que durou toda a semana, e as apresentações no teatro foram feitas em 3 noites, tudo isso marcou um momento decisivo. Por quê? Nós vivíamos o ano de 1922, o centenário da independência do país. E os jovens artistas, em todas as áreas, não apenas na literatura, mas nas artes plásticas, na escultura, na dança, na música, se perguntavam qual a arte para representar o novo momento histórico, não apenas do Brasil, mas do mundo. O mundo ocidental vinha das revoluções industriais, do desenvolvimento da economia de mercado, as grandes indústrias, o comércio, e tudo isso levou a uma ampliação da infraestrutura e o surgimento das grandes metrópoles, entre as quais São Paulo é o marco desse desenvolvimento da modernidade no Brasil, porque
Nós tínhamos vindo da Primeira Guerra Mundial e da pandemia de 1918 e 1920. O mundo recomeça a partir dos anos 20, a partir de 22. E São Paulo, naquele momento, é o lugar que essa modernização encontra espaço para se implantar. Diferentemente do Rio de Janeiro, que era uma metrópole já constituída, São Paulo estava por se construir. E ela, então, a comunidade paulistana vai desenvolver esse fluxo enorme de inovações. E as novas ideias encontram, portanto, em São Paulo, terreno fértil. E são os jovens que pensam isso, porque eles estavam antenados com todo o movimento de renovação estética que estava se realizando na Europa antes da Primeira Guerra e que entra em crise no período da guerra, mas que retoma-se com grande força através da revista Arte Nova, né? Arte Nouveau, L'Esprit Nouveau era o nome da revista, que os modernistas de São Paulo liam, sabiam dessas ideias, liam as obras que se produziam na Europa. Mas, ao mesmo tempo, eles desenvolviam uma consciência de que não se tratava de imitar os manifestos europeus do dadaísmo, do futurismo e mesmo do surrealismo, mas se tratava de tomar consciência da ideia de renovação, da ideia de pesquisa, de elaboração e aplicar este princípio à cultura brasileira, trazendo para a literatura como material de criação a nossa história, a língua brasileira, o nosso cotidiano e as nossas paisagens urbanas. É por isso que a cidade vai ser cantada pelos modernistas. O primeiro livro de Mário de Andrade vai trazer São Paulo como emblema, São Paulo como moção da minha vida. O primeiro livro do modernismo brasileiro se intitula Pauliceia Desvairada. Pauliceia, Odisseia de São Paulo, desvairada porque está em franco desenvolvimento, está em elaboração de uma nova concepção de sociedade moderna para o século XX. Então, isso é importantíssimo, porque esse espírito de renovação não estava só em São Paulo, ele já reverberava nas outras capitais do Brasil. O modernismo não é apenas paulista. Muitos dizem isso e se enganam. São Paulo foi o ponto catalisador, mas esse espírito se espalhou rapidamente pelo país, porque nas grandes capitais, inclusive na Bahia, no Recife, no Rio de Janeiro, os escritores, os artistas já estavam atentos a essas mudanças, já estavam buscando, elaborando, buscando outras formas de criação literária, de criação artística. Quando se dá a eclosão do modernismo em São Paulo através da Semana de Arte Moderna, é claro que essa ideia se espalhou e encontrou um terreno fértil nas grandes capitais e, alguns anos depois de conversas, decantação, de pensamento e de elaboração, as revistas e os manifestos vão aparecendo nos diversos lugares. Sim. O modernismo não surge em 22 já pronto. É uma proposta que entra em elaboração. Então, eu não concordo com a ideia de que o modernismo surgiu em São Paulo e que depois, tardiamente, os outros aderiram. Não, eu parto da ideia de que houve essa eclosão em São Paulo, porque era o lugar que tinha mais condições de reunir os grupos, e que, imediatamente,
com diferenças de alguns anos, os manifestos e as revistas vão aparecendo também em São Paulo. O modernismo vai sendo construído em São Paulo e nas outras capitais. Na Sim. Bahia, por exemplo, a revista Arco e Flecha surgiu em 1928, 6 anos após. Mas os escritores já estavam pensando e escrevendo antes. É que os esforços se somaram e a revista saiu em 26. Mas os outros manifestos e as outras revistas, também em São Paulo, saíram nos anos subsequentes. Não aconteceu tudo em 22. Então, é preciso analisar essa cronologia e interpretar de outra maneira o modernismo como um projeto nacional, não apenas paulista. Sim. Recentemente, o escritor e jornalista Rui Castro deu uma entrevista em que ele fala isso, né, que a semana de 22 ela não foi feita para atualizar o Brasil de um atraso, pois o Rio de Janeiro, por exemplo, e como você também acabou de citar, o Rio de Janeiro não carecia disso porque era uma capital super desenvolvida, né? Então, como você bem situou. Aí o que eu quero te perguntar é, e no tocante à Bahia, você citou a revista Arco e Flecha, mas no tocante à Bahia, qual era o contexto literário e artístico daquela época, dos anos 20? Do ponto de vista da estética, da arte literária, da poesia, por exemplo, e mesmo das artes plásticas, havia sim um certo atraso que o modernismo veio corrigir. Porque, se nós lembrarmos que a nossa poesia era parnasiana e simbolista, e muito mais parnasiana, e lembrarmos que o parnasianismo na Europa se esgotou em metade do século XIX, e que desde 1870 há uma franca modernidade a partir das ideias de Charles Baudelaire, de Émile Verhaeren e outros. É claro que a estética literária brasileira precisava de uma atualização. Agora, o importante é que não foi simplesmente uma cópia, mas, imbuídos do espírito de renovação, os modernistas aplicaram esse princípio à cultura brasileira, às raízes da cultura brasileira. Por isso, um manifesto intitulado Antropofágico, quer dizer, mastigar, diluir, deglutir a cultura universal e produzir de volta uma cultura brasileira. Antes, o manifesto Pau Brasil, que é buscar as raízes, né, da história, da formação cultural do Brasil, dentro do espírito possível naquela época. Nós estamos falando de homens e mulheres que pensaram esse processo há 100 anos. Não é? Então, esse espírito ele se estabelece de uma forma dinâmica nas grandes capitais, no Recife, com Joaquim Nojosa, e na Bahia, você me pergunta. A Bahia vivia esse compasso. A Bahia tinha um diferencial, que é a tradição de uma poesia castroalvina. Castro Alves era o poeta que estava, né, no horizonte dos novos poetas, da poesia baiana, né? Passando pelo simbolismo de Peu do que o quer, né? Mas um romantismo com Castro Alves e Junqueira Freire já deixa uma passagem para um outro momento além do romantismo, porque é uma poesia de elaboração, inclusive a poesia de Castro Alves é uma poesia social e mesmo uma poesia amorosa, de vivências, né? Não de idealizações, mas de vivências, e que já é um passo para uma visão realista na literatura. Então, havia na Bahia jovens poetas antenados. As notícias chegavam no ritmo da época, não como hoje, mas chegavam. E então, eles foram pensando e desenvolvendo a ideia
de um modernismo baiano. Eles não copiaram o modernismo paulista. Eles fizeram uma síntese de uma tradição cultural literária da Bahia com o espírito de renovação e criaram, com a revista Arco e Flecha, um manifesto que se chama o tradicionismo dinâmico. O tradicionismo dinâmico, que alguns veem como um modernismo não tão renovador, porque ainda considerava manter as tradições, mas renová-las, levá-las adiante. Então, algumas leituras apressadas quiseram dizer que foi um modernismo atrasado. Eu não vejo assim. Eu vejo como a liberdade que eles tiveram de não abandonar a rica tradição lírica de um Junqueira Freire, de um Castro Alves, de um Pedro Quilquer, das suas leituras da lírica clássica, e produzir um modernismo baiano renovando sem negar a sua tradição. E eu acredito que eles lograram êxito. Basta ver a obra de Eurico Alves, a obra de Godofredo Filho, Carvalho Filho e Sogines Costa, que são os nossos modernistas baianos dos anos final dos anos 20, início dos anos 30. Né? Então, na Bahia, havia esse espírito de renovação. E nós vamos encontrar na poesia de Godofredo Filho, de Eurico Alves, a presença da proposta estética de Mário de Andrade. Mas também vamos encontrar as marcas de uma modernização baiana, com a nossa dicção, com a nossa cultura afro-baiana, com as nossas paisagens, as nossas cidades, de maneira que o modernismo seguiu na poesia e basta dizer que na prosa nós tivemos o romance de Jorge Amado, o romance de Adonias Filho, que incorporaram ao modernismo brasileiro uma contribuição muito original, trazendo as paisagens da Bahia, das regiões culturais do recôncavo baiano, do sertão e da região cacaueira, incorporando essa geografia humana, essa geografia cultural, à moderna literatura brasileira. Uma contribuição muito valiosa da Bahia, do modernismo baiano, para o modernismo brasileiro. Aleilton, o Eurico Alves é um poeta de Feira de Santana e é um poema do Manuel Bandeira, né, em que ele cita o Eurico Alves. Isso é um reconhecimento, né? Você sabe, houve algum diálogo, algum contato entre eles? Eurico Alves foi um poeta muito importante, porque ele era juiz de direito e ele atendia em diferentes comarcas. Ele residiu em lugares diferentes. E ele costumava fazer saraus literários na sua casa, no seu gabinete. Quem conta sobre isso é Antônio Torres, que, colegial em Alagoinhas, frequentou um sarau com o grande poeta Eurico Alves. E ele, portanto, trazia os jovens para a leitura da poesia moderna e, além de fazer leitores, despertava vocações literárias. E ele teve esse diálogo, sim, através de carta, e
tanto que ele rebatizou a rua dele com o nome de Manuel Bandeira. Nossa. E ele fez um poema para Manuel Bandeira, convidando-o a visitar a Feira de Santana. Venha conhecer Feira de Santana. Aqui as manhãs são esplendorosas. Você pode tomar leite do peito da vaca, comer carne do sol. E Manuel Bandeira respondeu com o poema Escusas, em que ele diz: Eurico Alves, poeta do sertão, eu não posso ir à Feira de Santana. Já me perdi na cidade grande. Falo com A, que é ladrão, falo com B, que é bandido, algo assim. Né? Esse poema é muito, muito citado. Né? Está no livro Belo Belo, que está aqui na minha estante. E eu fiz o prefácio desse livro, Belo Belo, um livro de Manuel Bandeira, numa reedição de uma editora brasileira, e eu, no prefácio, eu lembro isso e cito trecho de Eurico Alves. Realmente, os modernistas faziam esses diálogos. São famosas as cartas de Mário de Andrade para vários e vários poetas jovens. E mesmo os poetas da época, muitas cartas de Mário de Andrade, um epistolário riquíssimo, porque o debate cultural do modernismo se deu muito na base do diálogo, através das cartas. Né? E são obras, a epístola literária, isso faz parte da obra dos escritores. As cartas entre Drummond e Mário de Andrade, entre Mário de Andrade e Cecília Meirelles, e diversos outros escritores. Né? Há volumes publicados. Então, isso é muito importante, porque mostra realmente o modernismo como um movimento coletivo, um movimento feito em diálogo, em que os mais velhos guiavam os mais novos, e os mais novos se motivavam, né, pelas respostas, pelas críticas, assim como pelos prefácios, né, pelos comentários e os estudos publicados pela crítica. Né? Era um sistema, né, no conceito de Antônio Cândido, um sistema literário modernista que se formou nos campos diferentes das artes, né, nas artes plásticas, no teatro, e como na literatura, principalmente na literatura, na poesia, que é o campo com o qual nós lidamos, né, como professores de literatura. Isso é muito claro. Surgiu uma crítica modernista, uma historiografia modernista, uma teoria modernista, né? Uma poesia, uma ficção, na ficção o conto moderno, né? O conto modernista, com Mário de Andrade, com outros escritores, Jorge Amado, né? No romance, e outros. Realmente é um número expressivo de escritores que seguiram estas linhas. A primeira geração em 1922, a segunda geração em 1930, a terceira geração de 1945, que já é uma geração que vai repor alguns elementos clássicos que foram refugados pelas duas primeiras gerações, sobretudo pela primeira, de 22, a chamada geração heróica. E que fez, em 1945, mais ou menos o que a Bahia fez em 1928, que é trazer a modernidade se abastecendo também das fontes da tradição, nas fontes clássicas. Então, veja como, se a gente analisa por outros ângulos, né, vamos ver que os baianos
fizeram uma boa escolha com o tradicionismo dinâmico. Por isso, nós vamos encontrar na poesia de Sosígenes Costa o soneto que a geração de 45 iria retomar. Mas não é um soneto tradicional, é um soneto modernizado. É a contribuição do modernismo para a preservação da forma do soneto, que realmente ficou. Se o soneto foi banido em 1922, ele foi reintroduzido em 1945. E aí a Bahia não tinha banido o soneto. Aleilton, a gente sabe que a participação das mulheres nas artes plásticas no Brasil, elas acontece desde o século XIX, embora elas só foram aceitas na Academia de Belas Artes em 1892. Elas não podiam frequentar aquelas aulas de pintura, aqueles ateliês, até porque não podiam ter contato, né, com os modelos, e era uma situação em que elas acabavam desenvolvendo essas técnicas de pintura muito no lar, né, em casa. Tanto é que as primeiras pinturas dessas mulheres, as primeiras artes, eram elas pintando a si mesmas. Mas em 1922, Georgina de Albuquerque é a primeira mulher que se consagra, inclusive, como uma pintora de contexto histórico, né? Já em 22. Em São Paulo, nós temos, na semana de 22, nós temos a participação de 4 mulheres. O registro que temos é de 4 mulheres. 3 artistas visuais, que é a Anita Malfatti, a Gomide Graz, a Zina Ita, e na música tem a pianista Guiomar Novaes, que já era uma musicista renomada internacionalmente. Posteriormente, temos aí Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, que foram 2 mulheres que compuseram aquele grupo dos 5, do qual fazia parte o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Menotti Del Picchia. Então, há uma série de discussões sobre isso que não deixa de ser, de certa forma, uma espécie de reconhecimento que essas 2 mulheres integrassem esse grupo dos 5. Por outro lado, também sinalizam a grande lacuna que há em relação às outras mulheres que participaram e que, mesmo hoje, têm suas artes quase que esquecidas. Aí eu te pergunto, há na Bahia essa participação feminina neste período, ou mesmo posteriormente? Professora Rita Aparecida Santos, sim, sempre nos deparamos com essa dificuldade histórica da inserção das mulheres no campo das artes, da literatura, das técnicas, das ciências. Não é? Felizmente, o século XX marcou essa virada. Não é? E, na Bahia, a escritora Edith Gama de Abreu. Então, o grande nome feminino é Edith Gama, que foi, inclusive, a primeira mulher a entrar na Academia de Letras da Bahia, antes que uma mulher entrasse na Academia Brasileira de Letras. Há outros nomes. A professora Ívia Alves fez, durante anos, uma pesquisa muito fértil e formou várias professoras e pesquisadoras, trouxe, né, à luz a participação das mulheres que, durante esse período, produziram revistas, e Edith Gama aparece como uma liderança. Né? Em torno dela, outras mulheres também participaram, mas no campo mesmo da literatura e da ação social, das palestras, das lutas pela emancipação feminina, da luta pelo voto, né? A luta pela presença da mulher nas instituições culturais, certo? Agora, cabe ainda aos
estudiosos contemporâneos, trazer a contribuição dessas mulheres à luz. Você publicar, republicar essas revistas, fazer o perfil dessas mulheres circular nos dicionários de nomes da cultura, trazer a contribuição dessas mulheres como lições para os jovens. Então, esse é um processo que ainda está em marcha e que precisa ainda se avolumar, porque, de fato, não apenas no nível nacional, aquelas mulheres que deram uma contribuição ao desenvolvimento das artes modernas no Brasil, para além daquelas duas grandes referências, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, mas outras que estiveram presentes, a Zina Aita, como você falou, Gomi de Góes, Georgina de Albuquerque, a Pagu, que é de um momento mais adiante, mas que está também no fronte de produção, né, de uma literatura modernista de autoria feminina, né? Então, é preciso que essas obras sejam revisitadas, sejam trabalhadas, que sejam interpretadas e se transformem também em lições para as novas gerações, para que reconheçam o talento, a importância, a produção, portanto, a contribuição dessas artistas em todos os campos, né? Não apenas no século XX, não apenas no modernismo, mas antes, inclusive. Não é? Nós sabemos que no século XIX, a produção de literatura, na poesia, na ficção, nas artes plásticas, na música, né? Chiquinha Gonzaga é um nome que se consagrou, né? Mas há outros que precisam ser reverenciados, porque isso, inclusive, é um bem para a cultura brasileira. Mostra uma maior abrangência de nomes, de obras na produção cultural do nosso país. Bom, Aleilton, fica claro que é impossível a gente pensar as produções contemporâneas, as produções de hoje, sem pensar na influência dos movimentos históricos, né, dos movimentos do passado. Isso é inegável. E a Semana de 22, seja para admirar, seja para questionar, é um marco nas artes do Brasil, incluindo aí também a literatura, né, principalmente. E a gente sabe que é reconhecido a influência dos escritores de 22 na poesia de 50, né, da poesia concreta, é reconhecido também no movimento tropicalista. A cada celebração desse evento que aconteceu no Brasil, renovam-se, de certa forma, essa revisitação. E acaba, de um modo ou de outro, suscitando novas produções a partir disso. Aí eu queria saber da sua parte, o que você acha, assim, contemporaneamente, é possível a gente ver algum traço ou resquício daquilo que foi a Semana de 22? Eu acredito que as propostas de 22 se transformaram numa matéria de base. Mesmo que você não reconheça diretamente na poesia contemporânea, na ficção contemporânea, uma marca muito clara, a base está ali. Não é? Porque os diversos desdobramentos foram se realizando num processo em que a experimentação foi se diversificando
e que aquela proposta original de incorporação da cultura popular, das raízes ameríndias e africanas, se ficaram tímidas naquele primeiro momento, por razões históricas, razões ideológicas, as limitações dos modernistas daquele tempo, 100 anos atrás, as novas gerações foram ampliando, foram incorporando. Então, quando nós vemos o discurso identitário presente nas artes, e nós relemos os manifestos, nós vamos ver que há, sim, uma linha lógica que conduzia a isto. A presença da dicção ameríndia, uma literatura indígena, uma literatura de expressão afro-brasileira, identitária, nós vamos encontrar as raízes lá nas propostas dos manifestos. Agora, é claro que a Semana de Arte Moderna foi polêmica e continua polêmica e será sempre polêmica. Os modernistas não se entendiam 100% entre si. Eles também tinham visões diferenciadas e alguns até se afastaram, fizeram suas propostas, se reuniram em grupos, criaram revistas, e até ideologicamente o espectro foi se abrindo, desde um modernismo de esquerda até um modernismo, entre aspas, de direita, com o verde-amarelismo, que acabou indo para o integralismo, que é uma inteligência conservadora, né, que produziu obras, que produziu literatura, mas que a história selecionou realmente os acervos capazes de dar curso ao desenvolvimento de uma cultura brasileira mais ampla, né? Mais aberta às possibilidades de se discutirem as questões históricas, as questões étnicas, as questões sociais. Então, esses acervos continuam vigentes. E muito do que se produziu, que se revelou, de certa maneira, uma falsa vanguarda, quais sejam aqueles conteúdos de um verde-amarelismo, de uma ideologia de direita, ficaram na história, mas não estão nas nossas estantes contemporâneas, porque se revelaram equivocadas num caminho que não leva o Brasil a superar as suas raízes colonialistas e escravocratas. Então, aqueles escritores que renovaram a linguagem literária, incorporando elementos étnicos, elementos populares, a cultura popular, o português da oralidade brasileira, constituíram um acervo que é o carro-chefe da cultura literária do Brasil. Leilton, muito obrigada por essa nossa conversa sobre Semana de Arte Moderna e a Semana de 22, e sobre o modernismo e as suas repercussões até a contemporaneidade. Quero te agradecer essa gentileza de estar conosco aqui no canal YouTube da Cátedra Fidelina de Figueiredo. Professora Rita Aparecida Santos, eu agradeço pelo convite, pelo acolhimento e, sobretudo, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse movimento de renovação da mentalidade artística brasileira que atravessou o século XX e ainda hoje seus frutos estão presentes no imaginário da nossa literatura, e os seus grandes escritores, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira,
Graça Aranha, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado, Adonias Filho, Lins do Rego, uma lista enorme de intelectuais que enriqueceram o patrimônio da nossa cultura, da nossa literatura, do nosso imaginário. Então, muito obrigado. Obrigada também. Espero contar com a sua presença noutra oportunidade para falarmos aí com o escritor Aleilton Fonseca, tá? Um abraço também. Um grande Obrigada a todos abraço. vocês. Será um prazer. Muito obrigado a vocês da Tchau. cátedra e a todos que nos ouvirem nessa deliciosa conversa. Obrigada a todos.